Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Papo Sem Neura, o seu cantinho na internet para crescer, amadurecer e se tornar um adulto sem neura. Nesse primeiro episódio eu quero falar para vocês de uma relação um pouco diferente e um tanto quanto inusitada. Essa relação é o que a pandemia do coronavírus, filmes de terror e a sua ansiedade têm a ver. E eu lhe digo, tudo. Olha só, você sabe a diferença entre filmes de terror e filmes de horror? Eu vou começar pelos de horror. Os filmes de horror são aqueles filmes que às vezes são até meio pastelões, sabe? Que a gente assiste mais até para dar uma risada. Eles são muito baseados em questões que tentam ser muito explícitas, que tentam ser muito na nossa cara. Às vezes eles tentam fazer o jump scare, que é aquele susto barato que a gente toma no momento de tensão. Às vezes eles pendem para um gore, que é aquele momento em que vem o maníaco do machado, acerta a pessoa e é ketchup pelo cenário do filme inteiro. Geralmente esses momentos assustam bastante a gente, né? Mas esse susto, ele funciona com duas características bem interessantes. A primeira é que muitas vezes esses filmes têm um significado que também é bastante explícito, não tem muita discussão. Bem, é óbvio que quando a gente olha aquela cena a gente pensa: caramba, era só o Osvaldo e o Teovaldo não terem se separado do grupo que eles não iam ser mortos pelo maníaco do machado. Mas não, eles tinham que fazer isso. Muitas vezes a gente acaba o filme pensando nesses detalhes. Por outro lado, também nós temos uma outra coisa que acaba sendo bem explícita, que é a forma que nós lidamos com os nossos sentimentos nesses filmes. Quando nós temos esse susto, ou essa violência, esse horror gráfico, nós temos uma sensação de nojo, de repulsa. Só que é uma sensação que muitas vezes é catártica. Catarse quer dizer que nós estamos jogando para fora, expulsando de dentro de nós sentimentos muito fortes, sentimentos muito intensos, que acabam sendo acumulados ao longo de vários momentos, talvez os momentos precedentes daquela cena, e que acabam gerando uma tensão dentro de nós, uma ansiedade. Então tem sempre aquele ponto em que há uma catarse. Nós levamos o susto, mas depois a gente até ri, a gente até recupera o fôlego mais rápido. Por outro lado, nós temos os filmes de terror. O terror, puxando para um lado mais de suspense, ele não é tão gráfico, ele não é tão explícito. Ele mexe com sentimentos parecidos, não iguais, mas parecidos. Só que ele mexe de uma maneira muito diferente. A primeira coisa é que a gente tem muita dificuldade muitas vezes em filmes de terror bem feitos, aqueles que às vezes vão ganhar o Oscar, sabe? Porque eles acabam fazendo com que a interpretação, o significado do que está ali na tela, seja muito implícito, seja muito dúbio. É discutível, a gente fica discutindo o significado final do filme. Aquela sensação que a gente tem durante o filme, muitas vezes ela nos acompanha para além do filme, o que geralmente não acontece naqueles filmes de terror pastelão, de horror pastelão. Agora o filme de terror, que é o filme bom, um filme de horror bem construído, ele vai fazer com que essa sensação perdure. E a outra forma que ele trata dessas sensações é de não disponibilizar para nós aquela catarse que joga aquela tensão para fora. Não, a tensão fica dentro de nós, cena após cena. Isso vai criando uma ansiedade, porque a gente não tem aquele momento. E o que isso tem a ver, no final das contas, com a sua ansiedade e com relação ao coronavírus agora, essa pandemia que está acontecendo? Bem, em primeiro lugar, a gente pensa na seguinte maneira. Sinceramente, se eu estivesse andando na rua e visse um filme em cartaz falando Covid-19, eu ia olhar para esse filme e falar: vai ganhar o Oscar. Porque caramba, que filminho de terror bem feito que a gente está vivendo, hein? Se o horror é uma coisa catártica, se o horror é uma coisa muito na cara, várias tragédias que nós tivemos aí nos últimos tempos poderiam ser associadas a filmes de horror. Filmes de horror seriam terremotos, como o que aconteceu no Haiti, tsunamis, como aconteceram em alguns países aí nas últimas décadas, o atentado do 11 de setembro, esses atentados terroristas, essas situações onde acontece algo muito intenso,
onde muita gente acaba vindo a óbito, né, muito rápido, é uma coisa violenta, né, é uma coisa assustadora que nos arrebata, mas ao mesmo tempo que acontece num curto período de tempo. E claro, isso gera consequências a longo prazo, mas a parte principal ela fica condensada, assim como o jump scare desses filmes, né, de terror, de horror. E quando nós fazemos isso, né, quando nós passamos por isso, é mais fácil se recuperar depois, porque essas tragédias, apesar de horríveis, elas são catárticas. Por outro lado, não é o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora não é explícito, não é claro, é dúbio. Nós debatemos o significado do que está acontecendo, é uma coisa muito nova, é uma coisa desconhecida. E nós ouvimos nas notícias muitas vezes números, pessoas morrendo, e a gente não sabe o que pensar exatamente sobre isso. O que eu devo fazer? Né? Parece muito mais um filme de terror. Parece muito mais uma tensão que vai sendo acumulada dentro de nós e não tem uma liberação clara. Né? Aquilo fica só acumulando. E provavelmente depois que tudo isso terminar, a gente ainda não vai ter desacumulado essa tensão tão rápido assim. Isso vai perdurar por muito tempo. Né? E essa tensão, isso gera uma ansiedade. Aqui no Brasil, claro, nós temos cidades onde basicamente eles estão passando por um filme de horror, né? Onde há cenas muito fortes, a coisa está muito clara. Mas em grande parte do país, e eu espero muito que isso não mude, obviamente, em grande parte do país isso está muito distante. Isso não faz parte, né, do momento que elas estão vivenciando. E isso gera essa ansiedade. Como eu falei, Covid-19 ganhava Oscar fácil, se fosse um bom filme. Mas não é um bom filme, é uma realidade. O que, afinal de contas, a gente pode fazer para lidar com isso? Bem, a resposta não é simples, mas eu vou dar algumas orientações aqui. A primeira é: se previna. É melhor prevenir do que remediar. Isso serve para a maior parte, se não todas as coisas da vida. Por que não serviria agora? É uma situação desconhecida. O arrependimento é maior se a gente não prevenir. E eu estou falando no nível individual mesmo, não estou falando nem no nível coletivo. Outro ponto é, para cuidar da sua saúde mental e da sua ansiedade nesse momento, uma boa dica é: separa no máximo um momento do dia para ver noticiário e para ver números. Ok? Não fica fazendo isso o dia todo. O ideal é que você nem faça isso todo dia. A situação não vai mudar de um dia para outro. O mundo não vai acabar de um dia para outro. Fica tranquilo, fica tranquila. Ok? Se informa. Mas faça isso com equilíbrio, ponderadamente. Ok? A conta-gotas. Tá certo? Senão você vai entrar num parafuso que... Meu Deus, não vamos nem falar disso. Vamos lá. Próximo ponto. Você, por causa de toda essa tensão, por causa de toda essa ansiedade que está sendo acumulada dentro de você, você está gastando mais a sua energia psíquica, a sua energia emocional, como queira chamar, e isso acaba causando um cansaço maior ao longo dos nossos dias. Seja você que está estudando agora em casa, seja você que está estudando online, você que está trabalhando lá no seu escritório, você que está fazendo home office, né, o teletrabalho. Você provavelmente vai estar mais cansado do que o normal, vai estar mais cansada do que o normal. E você não vai conseguir render tanto quanto você renderia em, por exemplo, 6 horas de trabalho de estudo. Não pense que vai ser a mesma coisa. Então foque em ter uma qualidade de descanso e uma frequência de tempo de descanso também muito boa. Foca nisso, você precisa nesse momento. Não é errado, não é ficar de bobagem. Não, é cuidar de você. Você precisa nesse momento para conseguir superar esse período que a gente está passando. Outro ponto importante é ter consciência das dimensões da sua vida. Isso, eu aconselho muito para você conseguir fazer isso, a Roda da Vida, que é uma ferramenta que tem lá na página do Adolescência Sem Neura. Para quem está vendo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Eu recomendo muito que vocês vejam essa ferramenta e utilizem ela. Tá muito fácil de encontrar ela lá, tá muito fácil de aprender a usar e é muito fácil de usar ela também. A ideia é que graficamente vocês consigam lançar a luz da consciência sobre diversas dimensões que você tem na sua vida, que talvez você nem saiba que tenha. E essas diferentes dimensões são necessárias porque você vai poder avaliar cada uma delas e ver o que está sofrendo mais nesse momento e o que precisa de mais atenção. O que nos leva ao nosso próximo passo,
uma hora consciente e com uma organização dessas dimensões, dessa riqueza e pluralidade do que você tem na sua vida, a próxima dica é: seja criativo, seja criativa. Pense em como conseguir dar conta dessas dimensões de maneiras diferentes, que você possa fazer nesse momento que muitas vezes você está aderindo ao isolamento social. E com isso você consegue usar da criatividade para se adaptar. Talvez você precise usar tecnologias, talvez você precise simplesmente pensar de uma maneira diferente para chegar num resultado, talvez não igual, mas muito semelhante, que te deixe satisfeito, que te deixe satisfeita, ok? Use essa criatividade que eu sei que você tem como ser humano, se adapte. Não fique esperando, não fique torcendo para passar, para voltar tudo ao normal. A situação está diferente, ok? E uma última dica: pense em metas curtas. Pense em metas a médio, a curto prazo. As médias a longo prazo, nesse momento, elas precisam ser flexibilizadas e deixadas para serem pensadas em um segundo momento. Se você focar demais nessas metas a longo prazo, a maior chance do que vai acontecer nesse momento é a frustração, porque a situação está mudando muito rápido. Você precisa focar em médias a curto e a médio prazo, não esquecer as médias a longo prazo, mas foca nessas a curto e a médio prazo nesse momento, para conseguir se dar bem com toda essa situação, para conseguir ter essa sensação de que você está conseguindo dar conta das coisas, ok? Essas são as dicas que eu queria dar hoje e falar o que tudo tem a ver. E com isso, eu encerro esse vídeo. Era o tema que eu queria trazer hoje. E te convido a curtir a página do Adolescência Sem Neura se você ainda não fez isso. Curtir aqui o canal para que quem está gostando poder saber que é uma coisa boa, para poder fazer mais vídeos. E eu conto muito com a sua participação em tudo isso que está acontecendo. Espero mesmo que tenha sido útil. E um grande abraço virtual e sem coronavírus.